Este governo chegou ao fim da linha. Mudou um governo governado por um presidente indiciado por corrupção para um governo com mais de metade do executivo indiciado por corrupção. E para melhorar esta farsa, pegam-se em membros afastados do poder pelo tribunal e, à descarada, passando um atestado de burrice a todos os madeirenses, recolocam-se esses membros noutros tachos. A Madeira não pode ser refém da prepotência e da arrogância de um governante que se esconde atrás da imunidade. E acusou o Chega de ser o maior aliado dos socialistas e da esquerda. Esta esquerda ressentida conta agora com a ajuda do Chega, local comandado diretamente a partir de Lisboa. Os sermões do Sr. Ventura não escondem uma evidência. Na prática, o Chega, na Madeira e no continente, é hoje o maior aliado dos socialistas e das esquerdas. Agora, toda esta patética cena, promovida pelo Chega, visa decapitar um governo e uma liderança ratificada, primeiro pelos militantes do PS de Madeira e depois pelos eleitores madeirenses. Devem estar a brincar connosco. É o que mais faltava. A verdade é que ninguém percebe esta aliança tática entre o Chega e as esquerdas. Mas as consequências são graves e todos podemos pagar muito caro as estratégias irresponsáveis e arrogantes do Sr. Ventura. O deputado socialista Paulo Cafofo diz que o atual governo do PSD nunca devia ter existido. O presidente do PS Madeira acusa mesmo Albuquerque de falta de ética. Falta-lhe sentido de Estado e falta-lhe sentido de missão, porque tem colocado os seus interesses pessoais acima dos interesses da região. E isso viu-se, por exemplo, na questão dos incêndios, quando preferi fugir para o Porto Santo, para as suas férias no Areal, enquanto as pessoas estavam a fugir das suas casas, a fugir do fogo. Isso viu-se também na questão dos casos judiciais. Porque, Vossa Excelência, a verdade é esta, neste momento está sentado nessa cadeira para não estar sentado na cadeira de um tribunal. Não nos restam dúvidas que o Chega Madeira foi condicionado, se não obrigado, a apresentar a presente moção pelo líder nacional. Mas o curioso disto tudo é ver a esquerda e outros partidos que se dizem de direita alinhar nesta estratégia do líder de extrema-direita em Portugal. Há mesmo um partido, o PS, que é duramente criticado nesta moção e vai votar a favor da moção, tornando-se cúmplice do Chega. Não é possível que a agenda política da Madeira seja ditada por alguém que não tem absolutamente nada a ver connosco, um anti-autonomista que desconhece os nossos desafios e que faz da Madeira apenas mais um palco para a sua interminável campanha de espetáculo de chunga política e polémica. Caríssimos amigos, o escândalo está instalado na Madeira e tem um rosto bem conhecido, Miguel Albuquerque. Com um governo a apodrecer pela corrupção, a região vive uma das maiores crises de credibilidade política da sua história. A oposição não se aproveitou do caos, foi o próprio partido que cavou a sua própria cova da forma mais vergonhosa, agora, tenta desculpar-se, acusando quem quer os corruptos fora do poder. As alianças duvidosas e a manipulação da cena política revelam um teatro deplorável. Vamos analisar, ponto a ponto, a fita do tempo deste escândalo e expor a vergonha política da nossa região. Um momento importante de viragem sobretudo na região autónoma da Madeira. Esta foi uma iniciativa do Chega Madeira, foi uma iniciativa que teve como propósito mostrar ao país, mostrar à região, que há um novo partido, que não é complacente, que não é tolerante com a corrupção, que não é tolerante com o compadrio, que não é tolerante com a desagregação do Estado, nem com as negociatas à volta do Estado. Talvez seja a primeira vez em várias décadas que isto acontece. Mas foi um elemento positivo que as pessoas compreendam que a luta contra a corrupção não pode ser só conversa. Não pode ser só conversa caída em saco roto. Tem que ter consequências. O governo de Miguel Albuquerque é um governo que destruiu a Madeira, que inundou a Madeira no mar de corrupção e que deu a imagem da Madeira como um arquipélago rodeado e inundado em negociatas, compadrios e em negócios pouco claros. O que aconteceu hoje foi que, liderado pelo Chega, pelo grupo parlamentar do Chega na Madeira, este governo caiu. E isso será sempre mau para algumas pessoas. Mas a luta pela transparência numa região autónoma que tem feito tudo menos transparência é um momento marcante na nossa história política dos últimos anos. É um momento marcante e é um exemplo e uma lição para o país e para o resto do país e para a região autónoma da Madeira. De que nós não podemos ser tolerantes com a corrupção, mesmo que isso tenha custos políticos, mesmo que isso tenha custos eleitorais. Muitos pensavam que o Chega iria acabrunhar-se, voltar atrás, ceder à pressão. Eu acho que hoje o Chega Madeira deu o exemplo da sua persistência, da sua dedicação e da sua capacidade de não ceder aos piores interesses instalados, de que já tivemos
conhecimento e memória em Portugal. Por isso, eu também entendo e queria felicitar o Chega Madeira e a decisão que o Parlamento da Madeira tomou esta manhã, sabendo que foi uma decisão difícil, mas uma decisão que permitiu e que permitirá aos madeirenses e porto-santenses recuperarem a confiança nas suas instituições. E, ao mesmo tempo, que dá um sinal ao país claro de que a luta contra a corrupção, a luta contra a indignidade, é mesmo para levar a sério. E é mesmo para levar até às últimas consequências. Nós ouvimos muitos outros partidos a falar de luta contra a corrupção e da questão do compadrio e das negociatas. Mas foi preciso ser o Chega a avançar com uma moção de censura para que tudo isto acontecesse. Nós não sabemos, e eu, em contacto que fiz também com o Chega Madeira, não sei, qual será a decisão e os processos e os procedimentos que agora levarão a cabo, quer o Sr. Representante da República, quer o Sr. Presidente da República. Para nós, a questão fundamental não é a eleição, a remodelação governamental. A questão maior é que o Governo da Madeira, tal como todos os outros, tem que ser um governo transparente, tem que ser um governo que dê explicações e justificações e tem que ser um governo capaz de se afastar da mancha de corrupção que lhe tira credibilidade. As soluções que agora se encontram, seja de eleições, seja de afastamento daqueles que, envolvidos em escândalos de uso do dinheiro público, insistem em não dar nenhuma explicação sobre esses factos e sobre esse escândalo, essa será uma decisão, quer do representante da República, quer do Presidente da República. O Chega fez o que lhe competia. E, mais uma vez, saúdo o seu grupo parlamentar por isso. O Chega, sem medo, pela primeira vez na história da região autónoma, levou a cabo de forma bem conseguida, com toda a chantagem, com toda a ameaça, com toda a pressão, uma ação política para dizer ou acabam com a corrupção ou este governo acaba. E isso acho que é histórico, isso acho que marca a diferença de um partido para os outros e acho que marca uma nova etapa na região autónoma da Madeira e na relação da região autónoma da Madeira com o país. Acho que o país não se deve esquecer deste dia e acho que neste dia começa um novo dia para o país político em que vivemos, em que a clareza da luta contra a corrupção, a afirmação de que não toleraremos mais este tipo de governos, tem de ficar para todos. E tem de ser um aviso a todos. Governos regionais, autarquias, governos nacionais, que é, quando insistem em não ser responsabilizados pelos vossos atos, o vosso tempo está a chegar ao fim. E nós temos que deixar isto claro ao país, com humildade, mas com determinação. Que foi para isto que elegeram o Chega, e é isto que o Chega tem que fazer nas diversas assembleias onde está presente. Quer a nível nacional, quer a nível regional, quer a nível autárquico. Acho Conclusão. que o país não se deve esquecer O governo deste de Miguel Albuquerque dia, desmorona perante dia os olhos de começa um todos, novo dia mas o teatro da para o política país madeirense político em que continua. vivemos, em que A corrupção, a os clareza da compadrios luta contra e as a corrupção, alianças sem a sentido só afirmação provam uma de que não coisa. A toleraremos região mais está este refém de tipo de interesses governos, mesquinhos. tem de ficar para O que todos. aconteceu Tem de ser um hoje é aviso a todos. histórico, Governos mas não se regionais, deixem enganar. autarquias, A luta contra a governos corrupção tem nacionais, de ser que é, séria, sem quando oportunismo. insistem em não ser A responsabilizados Madeira pelos merece vossos respeito, atos, transparência o vosso tempo e está a chegar ao governantes fim. que coloquem E a nós região temos que acima deixar dos seus isto claro ao próprios país, interesses. com humildade, mas com Se determinação. gostou deste Foi vídeo, para isto partilhe que e meta Chega, like para ajudar e é o canal a isto que o divulgar Chega este tem que e outros fazer conteúdos. nas diversas assembleias onde está Não se presente, esqueça de quer a ativar nível o sininho nacional, para não perder quer a as nível nossas regional, atualizações. quer a nível autárquico.